porque o favoritismo é do Vitória muito alto, até Pois aceitável, é. mas acho arriscado, viu? Bom, vamos falar agora de Copa do Nordeste, né, que volta nesse meio de semana. Primeiro jogo das quartas de final, né? Teremos um na terça e 3 na quarta. Temos nesta terça Vitória e Confiança, né? Um time da Série A contra um time da Série C. Jogo terça, 9h30 da noite, lá no Barradão. Né? Lembrando que o Confiança jogou, né, durante esse último mês aí que a gente teve o Série Mundial C, de né? Clubes. Não parou. E o Vitória teve 15 dias de férias e voltou aí a cerca de 10 dias para sua intertemporada, né? E com um elenco modificado e uma informação importante, quem chegou agora não pode jogar, né? Porque a janela fechou, as inscrições fecharam na última rodada da Antes Copa da do janela, né? Antes da janela, quando foi a última rodada da fase de grupos, né, da Copa do Nordeste. Sim. Então o Vitória se desfez de alguns jogadores, né? E quem chegou não vai poder jogar essa partida. Então vai ser o Vitória que a gente viu antes, né? Com alguns desfalques, quem deixou o clube aí nesse período, o caso do Janderson, Sim. Mosquito, enfim, jogadores que jogavam aí com certa frequência, então pode dar uma equilibrada maior no jogo. Pois é, cara, é um joguinho difícil de se analisar por causa dessa parada que a gente teve aí do Vitória. Inclusive, vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena pra gente tentar ilustrar um pouco melhor aí a situação dessas duas equipes, né? Antes vamos ver a tabela de classificação aqui, ver como terminou a fase de grupos do Nordestão, né? O Vitória, que foi o líder do seu grupo, né? Foi muito bem, mas aí tem esse ponto que o Fábio trouxe. Cara, a maioria desses jogos, eu acho que eles foram em meados de março, abril, né? Acho que foi por ali. Isso. Já tem um bom tempo, né? Mudou muito nesse período as equipes, até o estilo de jogo, eventualmente, e tudo mais. E o Confiança que ficou em quarto, né? No grupo B. Pode-se dizer até que foi uma certa surpresa, né? Ficou à frente do Náutico ali, esperava-se mais o Náutico. Apesar de serem os dois da Série C, o Náutico, por exemplo, na terceira divisão nacional, faz uma campanha melhor do que o Confiança, né? Mas surpreendeu, chegou aí nas quartas de final e tem uma curiosidade muito grande, tá? Por quê? As duas, um lado do chaveamento da Copa do Nordeste ficou com 4 times da Série A, que é o caso de... Fortaleza e Bahia e Sport e Ceará. Eles ficaram no mesmo lado do chaveamento. E esse outro lado do chaveamento, que é que Vitória e Confiança estão, eles estão juntos com o Ferroviário e CSA. Ou seja, a gente tem um time da Série A, 2 da C e 1 da D. Então, quem passar aqui tem uma boa chance de eventualmente chegar até na final, porque vai enfrentar o vencedor de CSA e Ferroviário. Um time da C e outro da D. Então, cara, é um caminho interessante aí pra ter uma surpresa. E no caso do Vitória, um caminho bem acessível pra conquistar aí mais um título da Copa do Nordeste, né? O time que é o maior campeão do Nordestão. Mas ele não ganhou nessa nova Copa do Nordeste, né? Foi na época antiga que era Campeonato do Nordeste, inclusive, né? Início dos anos 2000, né? Foi o último título do Exatamente, Vitória. exatamente. Bom, os últimos jogos do Vitória, 0x0 com o Cruzeiro no Brasileirão e 0x0 com o Corinthians, fora de casa. Quase um mês atrás, né? E aí eliminado pela Universidade Católica, 1x0 na Copa Sul-Americana, 4 jogos sem marcar gols. Pois é. É isso, né? Tem esse ponto aí do Vitória que a gente gostaria de destacar, né? Que jogos de poucos gols, né? Até o sistema defensivo relativamente bom, teve 2 derrotas ali, mas só levou 2 gols nos últimos 4 jogos e não marcou nenhum. E, cara, é bizarro porque é muito difícil sair 3 ou mais gols em jogos do Vitória, tá? No retrospecto aí dos últimos, cara, salvo engano, são os últimos 12 jogos, só em 2 deles nós tivemos 3 gols ou mais, e foi exatamente 3. Foi a vitória por 2x1 contra o Vasco e a derrota por 2x1 no Bavi. De resto, a gente teve no máximo 2 gols. É um sistema ofensivo que deixa muito a desejar, né? E por mais que ele vai enfrentar um Confiança, que é a Série C do Campeonato Brasileiro, que inclusive está no Z4 da Série C, né? É um sistema ofensivo que, cara, deixa a gente com o pezinho atrás. E o Confiança é a mesma coisa, velho. É um time que tá bem abaixo, desde o início da Série C, tá brigando ali contra o rebaixamento, não venceu nenhum dos últimos 4 jogos que disputou, né? Até teve ali um jogo que fechou a rodada do Nordestão, né? Um 0x0 com a Juazeirense, mas é um ataque que deixa um pouco a desejar. Teve uma melhora ali quando meteu um 4x1 contra o Brusque, mas se a gente expande mais o retrospecto do Confiança, a gente vê que o time realmente nos últimos 10 jogos ele só tem 2 vitórias. Então, nos últimos 11 ele só tem 2 vitórias. Está no Z4 da Série C, né? Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional aí, porque o favoritismo é do Vitória muito alto, até aceitável, mas acho arriscado, viu? É arriscado. Por causa dessa pausa também, né, velho? Isso. Mudança de jogadores. Cara, se tivesse pelo menos ali 1.6, eu acho, 1.7, talvez eu enxergaria valor nessa odd, talvez valeria a pena. E aí fica a recomendação para o apostador. Cara, se você tiver a oportunidade de acompanhar esse jogo em live,
e o Vitória começar de fato bem o jogo, o Vitória é superior tecnicamente, isso é um fato, né? É mais time do que o Confiança. A gente tá falando de um duelo de Série A contra a Série C. A grande questão é não enxergar valor em uma odd de 1.4. Eu realmente acho que é muito arriscado. Só acho que vale a pena você pegar a vitória do Vitória se ali por volta dos 10, 15, 20 minutos de jogo o Vitória tiver muito soberano e essa odd ela dá uma crescida. Aí eu acho que vale a pena, tá? Mas pré-jogo, aí eu acho que não compensa e por isso vamos fugir de resultado final, tá? Porque se a gente fosse apostar em algo a favor do Vitória, a gente teria que pegar um handicap menos 1,5 ou menos 1, que é para o Vitória vencer por 2 gols. E eu já tenho um receio muito grande. Mesmo sendo em casa contra uma equipe de Série C, eu tenho um receio com esse time do Vitória que não marcou nenhum gol nos últimos 4 jogos oficiais que disputou. Por isso, eu prefiro focar em menos gols, menos de 2,5 gols. Eu acho que é mais seguro. Porque eu confio no Vitória, eu acredito que o Vitória vai vencer o jogo, tá? Não confio tanto assim, mas acho que vai vencer. Aí, se ele vencer, eu acho que é 1x0, 2x0. Eu acho que não vai fugir disso, tá? E aí a gente bota na conta também empates com poucos gols, no caso 0x0 e 1x1. E até se houver uma zebra, né, que você pode argumentar isso aí. Cara, o Confiança ele vem jogando, ele vem mantendo o ritmo. Por mais que ele não venha bem, ele tá numa sequência aí de jogos oficiais da Série C, jogando quase que toda semana, enquanto o Vitória tá parado. Então vai que tem uma zebra, uma vitória do Confiança aí de 1x0, 2x0, entra na conta aqui também. Eu prefiro focar em under goals do que ir no resultado final com esse receio que a gente tem de como o Vitória vai voltar. Muito bem, então dica dada aí para Vitória e Confiança, menos de 2,5 gols no jogo.